Acabou, vamos lá para a palavra. Você abre comigo o Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 11. Deixa eu ver quem trouxe Bíblia. Até no celular, a gente não traz mais, né? Às vezes eu esqueço de trazer a Bíblia. Eu lembro quando eu converti na Assembleia, bem lá no comecinho, me sentia pelada saindo de casa sem a Bíblia, né? Agora a gente costumou ler no telão, ler no celular, mas a gente vai pegar esse hábito de novo, porque é tão bom. Eu amo ler a minha Bíblia aqui. Leia a sua aí e vamos lá. João, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai. Mais uma vez nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos pedir que o Senhor se derrame sobre os nossos corações aqui, Pai, sem reservas. Em nome de Jesus nós oramos, repreendendo, Senhor, aqui nesse lugar todo o espírito imundo que se levantou contra esse culto, que se levantou contra as pessoas aqui presentes. Nós cancelamos, Pai, jogamos por terra todos os planos do diabo, declaramos frustradas, Senhor, as suas más intenções contra nós. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos concentrar na Tua palavra, para que a gente possa entender, para que a gente possa receber na totalidade o que o Senhor tem para nós. Não permita, Senhor, que Satanás nos distraia nessa noite. Tira de nós toda preocupação. Diga: Senhor, tira de mim toda ansiedade. Se você tem transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade, não consegue prestar atenção na palavra, sem olhar para o celular, sem mexer no celular, que o Senhor repreenda todo espírito que se aproveita disso nessa noite. Você vai sair daqui recebendo, entendendo, servindo o Senhor com mais consciência. Deus, agora libera os teus anjos, Senhor. Envia os teus arcanjos aqui nessa noite, Pai. Que aqui nesse templo tenham anjos nos servindo, que eles se juntem a nós, Senhor, formando um coro de adoração a Ti. Mas, Pai, que nós não saiamos daqui nessa noite da mesma maneira que entramos. Nós não acreditamos, Senhor, que essa é só mais uma quarta-feira, que esse é só mais um culto. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nos liberta, nos convence do juízo, do pecado, da justiça. Habita em nós, Senhor, com Teu Espírito Santo, e fala mais uma vez conosco pela Tua graça, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Gente, essa palavra que lemos, eu falo, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Uma das frases mais lindas que Jesus falou. Você sabe que, a nível de curiosidade para você entender, provavelmente não foi João que escreveu essa história na Bíblia. A história da mulher adúltera foi incluída na Bíblia a partir do século IV depois de Cristo.
Então, provavelmente não foi João, porque os evangelhos começaram a ser escritos 30 anos depois da morte de Jesus. É que eles foram relatando. Antigamente, as histórias, a respeito de Cristo eram passadas de forma oral. E aí depois Marcos resolveu escrever, Mateus, Lucas e João também escreveu o seu evangelho. Mas é interessante, que os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, dos evangelhos, continham essas histórias em outros momentos da Bíblia, em outros capítulos, de João, se é que a gente pode chamar de capítulo, porque a Bíblia, como eu e você conhecemos, dividida dessa maneira, não era assim, desde o começo. Então, tem um pouco dessa história lá em Lucas, escreveram lá em Lucas, escreveram em João, mas entenderam que, em João estava escrito em 2 momentos diferentes, em 2 lugares diferentes dos manuscritos, e incluíram aqui no livro de João mesmo. Não significa que a história não aconteceu, tá, gente? Significa que ela foi escrita em outros evangelhos, em outros lugares ali dos manuscritos, mas incluíram ela aqui na divisão bíblica, como eu e você conhecemos, aqui no capítulo 8 do Evangelho de João. Mas a formação literária do texto, pelas palavras, muitos estudiosos dizem que provavelmente então não foi João que a escreveu. Isso é interessante demais, porque se incluíram essa história aqui, depois de João ter terminado o evangelho dele, se essa história também foi encontrada nos manuscritos do evangelista Lucas, é porque Jesus queria mesmo que a gente soubesse dessa história. Ele queria mesmo que a gente tivesse acesso a tudo isso aqui. Quando você vai estudar aí a história, de como a Bíblia se formou, você vai entendendo que Jesus usa até uma religião deturpada para compilar a Bíblia em um livro só, e para que hoje eu e você tivéssemos ela nas nossas mãos, na nossa língua, e que nós pudéssemos ler a palavra de Deus na nossa língua materna. Você pode glorificar o Senhor por isso? Isso é bênção demais para nós. Muitos países, muitos irmãos nossos não têm esse privilégio. Eles têm uma folha da Bíblia apenas, e eles vão compartilhando entre eles um capítulo, leem escondido, mas nós não. O Senhor nos deu esse privilégio. Porém, a mensagem de hoje, o pessoal não colocou aqui o tema, não sei se deu tempo. Aqui, coloquei um Deus antigo de um novo jeito. Nós estamos nesse mês numa série de mensagens sobre o novo de Deus. E quando o Senhor me entregou essa palavra, Ele me trouxe essa compreensão de que Deus precisa ser entendido de uma nova forma, por nós hoje, mas também por esses irmãos aqui da época, pelos líderes religiosos da época, pela religião antiga. Deus precisava que a mente dessas pessoas recebessem uma nova compreensão sobre quem Ele era. Você sabe que uma das maiores resistências dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei de antes, era o quê? Era que Jesus desafiava a lei escrita por Moisés, segundo a compreensão deles. Jesus vinha nos ensinar a obedecer e a aplicar a lei, mas eles achavam que Jesus estava deturpando a lei. Por isso Jesus julgou muito importante, no seu discurso do Sermão do Monte, explicar ali para as pessoas. E ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Porque em verdade vos digo que nenhum tio da lei cairá por terra sem antes ser tudo cumprido. Então Jesus não veio abolir a lei. E às vezes, até hoje, nós nos referimos à lei, como se a lei fosse ruim. Mas o apóstolo Paulo escreve que não, a lei é boa, a lei é justa. Nós é que somos maus. Porém, para que veio a lei? Porque Deus nos entrega a lei através de Moisés. Porque a lei escancara o meu pecado. O apóstolo Paulo escreve que se a lei não dissesse assim: não adultere, não mate, não roube, a gente não teria como saber, como ter consciência dos nossos pecados. Então é por isso que Deus envia primeiro a lei, para primeiro nos tornar conscientes dos nossos pecados, para que a gente possa então entender a graça de sermos sido perdoados por Ele. Então Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir a lei.
E Jesus cumpriu toda a lei e os profetas. No seu nascimento, na sua vida, o seu estilo de vida, na sua morte e ressurreição, Jesus cumpre todas as profecias, Jesus cumpre todos os requisitos, os mais difíceis, Jesus cumpriu. Na sua morte sacrificial, Ele cumpre então toda a lei cerimonial, para que as pessoas pudessem ter acesso a Deus. Então Jesus, Ele cumpre a lei toda, inteira. Por isso é que eles achavam que Jesus veio abolir a lei, mas na verdade, Jesus não veio destruir o antigo sistema religioso. Ele veio construir sobre ele. Ele veio concluir a antiga aliança e estabelecer uma nova aliança, que só podia ser estabelecida se a antiga fosse totalmente cumprida, se a lei fosse totalmente, e Deus fosse totalmente satisfeito na pessoa de Jesus. Dito isso, eu preciso explicar para você que Jesus não veio nos apresentar um novo Deus. Eu já conversei com pessoas, não sei você, que fala assim: ai, Deus era carrasco demais. Ah, Deus permitia que criancinhas fossem mortas. Quem já ouviu isso? Né? Ai, Deus permitia tal coisa, Deus isso, Deus aquilo. Nossa, o Antigo Testamento era assim, era assado. E parece que Deus vai ficando com aquela imagem de mal, aquela imagem de ruim. Mas não é verdade. A gente vê que muito antes de Jesus aparecer, Deus já demonstrava a graça e a misericórdia que Ele é, que Ele tem, que Ele sente por nós. Quando Deus olha para Adão e Eva, uma mensagem tão linda e muito bem pregada que o Edu trouxe para nós no domingo passado. Quando Deus olha para Adão e Eva depois do pecado, Deus poderia fulminá-los na hora, mas Deus só resolve expulsá-los do jardim e não permitir que eles tivessem acesso à árvore da vida, porque se eles em pecado agora, porque comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, comem da árvore da vida, eles seriam eternamente separados de Deus e não seria possível recuperar, a humanidade. Então, até o ato de Deus de expulsar Adão e Eva do jardim é um ato de misericórdia de Deus, porque Jesus nunca foi plano B. Jesus sempre esteve nas intenções do Senhor quando Ele criava o mundo. A palavra diz que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Antes desse mundo que eu e você conhecemos existir, Jesus já estava disposto a vir aqui a morrer por mim, por você. Então tudo isso é para que eu e você entendamos que o que Jesus veio fazer é nos revelar a essência de Deus, revelar quem o nosso Deus é de fato, como nós devemos nos relacionar com Ele, para que a gente possa conhecer o coração de Deus. Como eu faço isso, pastora? Eu olho para Jesus, eu olho para a vida de Jesus, e só então eu vou entender o coração do Pai, o coração de Deus. Até hoje, gente, as pessoas, elas têm mais facilidade de se relacionar com Jesus do que com Deus Pai. Porque parece que Jesus é mais próximo, é mais bonzinho, que Jesus é um outro tipo de Deus. Mas não é isso. Você sabe que quando Jesus, Ele está ali prestes a morrer, Ele se tranca e Ele tem alguns momentos ali com os discípulos. E aí Ele está falando do Pai para os discípulos. E Felipe olha para Ele e fala assim: Senhor, então mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E aí Jesus olha para ele e fala: Felipe, há tanto tempo eu estou com vocês. Como assim você me diz, me mostra o Pai, você não crê que o Pai está em mim, que eu estou no Pai, quem vê a mim vê o Pai, nós somos um, Felipe. Como você diz, mostra-nos o Pai, eu estou aqui com vocês. Então Jesus e o Pai são um, é a mesma identidade, são ministérios diferentes, eles atuam de maneira diferente na história, mas eles são o mesmo em essência, em poder, em autoridade. É esse o nosso Deus, é esse o teu Pai. Eu estou explanando isso para você nessa noite, porque eu não sei como é que você se sente a respeito de Deus. Eu não sei se você nessa noite pensar assim: pastora, se Jesus me visitasse hoje, eu não estaria nem aqui. Se Jesus aqui, se Deus pessoalmente descesse nessa noite aqui na Lagoinha Sumaré e contemplasse o meu coração, as minhas intenções, os meus pensamentos ou a minha história,
eu não estaria nem aqui, porque não sou digna disso. Então quero te falar que Jesus não só viria como veio, como escolheu exatamente essa noite para você estar aqui, para você ouvir, através da palavra do Senhor, que Ele não julga como os homens julgam, que Ele não vê como o homem vê, e que infelizmente, assim como os fariseus, os mestres da lei de antigamente, passavam um Deus distante do povo, um Deus implacável, um Deus que parecia que era sem misericórdia, muitas vezes, através do sistema religioso de agora talvez, você tenha sido tão julgado, tão julgada, tão ferido, tão machucada, tão desprezado, que você começa a atribuir isso até o Senhor. Mas o fato de você estar aqui nessa noite é que mostra que o Senhor quer renovar isso, te entregar uma nova mente, uma nova compreensão, estabelecer e desenvolver com você um novo relacionamento, porque Jesus não é como os homens, Jesus não é como as pessoas, Ele não olha como o homem olha, não entende como o homem entende. Hoje, no Brasil principalmente, se fala muito de anistia, gente? E a gente pode até aplicar isso apenas ao contexto político em que vivemos. Eu não quero entrar por esse viés, mas eu quero te dizer que o que acabamos de ler foi a anistia de Jesus. Porém, essa mulher era de fato culpada. Se a gente começa agora a entrar na história da mulher adúltera, o que a gente vai encontrar é uma mulher culpada. É uma mulher pega em flagrante ato de adultério. E ela é levada até Jesus pelos fariseus, pelos mestres da lei. O que acabamos de ver aqui é que os mestres da lei de antes, ao trazerem essa mulher para Jesus e trazerem só a mulher e não o homem também com quem ela adulterava, exigem de Jesus uma resposta. O que vamos fazer com essa mulher, Jesus? Ela foi pega no próprio ato adulterando. A lei de Moisés fala que a gente tem que apedrejar essas mulheres. Mas você, o que fala? Qual que é a tua interpretação a respeito disso? Então a gente começa a aprender aqui em primeiro lugar, que Jesus detesta a hipocrisia. Se tem uma coisa que Jesus odeia, são balanças injustas. Sabe, 2 pesos, 2 medidas? Pessoas que são parciais no julgamento, pessoas que são parciais na aplicação da lei. Deus odeia, Deus abomina isso. E esses homens aqui estavam fazendo exatamente isso. Não era a lei que era ruim, era quem estava aplicando a lei, que não tinha moral para fazer aquilo. Eles não podiam fazer aquilo. E se eles fossem observar apenas a lei, eles até tinham, de acordo com a lei, porque eram fariseus, eram mestres da lei, deveriam ensinar, deveriam corrigir o povo, mas a vida moral e ética deles não lhes permitia agir daquela forma. E eles levam até Jesus essa mulher, e eu te falo, você quer ter a tua opinião contrariada? Pergunta a opinião de Jesus. Você quer entrar em choque com, às vezes, o que você está pensando, como aplicar a palavra na vida de alguém? Pergunta para Jesus o que Jesus acha. Como tem que ser. Eu já contei isso aqui antes, mas vou contar para vocês. Uma vez, eu atendi uma jovem por telefone. E essa jovem, ela tinha tido relação sexual com o namorado. E aí ela me ligou para confessar o pecado. Eu não era líder dela, não era pastora dela, mas ela me contou, porque não tinha coragem de contar para a sua liderança. E aí ela me contou. Enquanto ela me falava, eu estava com a receita pronta, gente, para passar para ela. Porque se você está há muito tempo num contexto religioso, você sabe como é que conserta os pecados. E a gente tenta consertar os pecados. Você teve sexo antes do casamento? Casa. Aí fica tudo bem. E eu estava pronta para passar essa receita de bolo para ela. Quando ela terminasse de falar. Quando eu ia dizer, o Espírito Santo falou comigo, para agora, não é para você falar isso para ela. E eu fiquei desconcertada. E o Espírito Santo me disse, não é assim, você está pensando que você pode consertar o pecado de alguém? Que vocês têm poder de organizar a vida das pessoas. E o Senhor falou comigo, naquele momento, o remédio para o pecado
é o arrependimento. É o meu sangue derramado na cruz. Não é o que as pessoas podem fazer com os erros que cometeram. Quem te disse que se ela casar eu a perdoo? Porque se ela casar sem se arrepender, se ela casar sem entender o que ela está fazendo, se ela casou mas não entendeu que durante aquele ato sexual, ela escolheu ter uma relação com alguém que não era o marido dela, e que ela se afastou de Jesus naquele momento porque estava em pecado. Se ela não entender isso, ela pode casar, continuar com uma mente pecaminosa, ela pode ter uma vida totalmente destruída, porque ela está casando com alguém para cobrir um pecado que não vai ser... Quem te falou que ela pode resolver essa situação desse jeito? Gente, eu fiquei constrangida, sabe quando você não sabe o que falar? Eu fiquei paralisada no telefone. E Jesus me falou, leva ela ao arrependimento. Ensina ela sobre isso, fala que ela precisa se arrepender, porque se ela se arrepender, ela não precisa nem casar com ele, porque eu já perdoei. Casamento nenhum encobre sexo fora do casamento. E eu tive que ensinar aquilo para ela naquela noite, mas quem mais aprendeu fui eu. Que não importa, queridos, o que a gente faça, aplicando a palavra na vida das pessoas, as leis civis na vida das pessoas, querendo dizer quem pode, quem não pode fazer. Talvez você esteja aqui nessa noite exatamente como essa mulher adúltera, exposta. Os fariseus disseram, fica de pé na frente de todo mundo acusando ela. Nem sentar ela podia, nem se esconder ela podia, ela tinha que ficar em pé, aguardando os dedos apontados na cara dela, sobre o pecado dela, sobre os erros dela. E talvez nessa noite você está aqui pensando, pastora, mas se eu pelo menos tivesse cometido algum erro devido, eu até ia entender, mas a igreja me feriu, os líderes me feriram, pastores me feriram, ou sei lá quem te feriu, mas eu nem fiz nada para isso. Eu queria me enturmar, ou eu queria servir, ou eu queria entender mais do Senhor, eu queria receber, mas tudo o que fizeram comigo foi me transmitir uma imagem de um Deus que não me aceita, uma mensagem de que eu não sou digna, de que não sou digno, um Deus que é carrasco, que se afasta de mim, que não me recebe, que existem pessoas melhores do que eu. E às vezes é isso o que fazemos quando temos o poder de ensinar alguém, seja numa liderança, ou seja, como um irmão mais velho, porque se você frequentar aqui, você está cansado de ouvir eu explicar que nós que somos irmãos mais velhos, é que ensinamos os irmãos mais novos como é ser cristão. Nós é que cristianizamos as pessoas. Assim como aquele menino do filme Mowgli, que cresceu lá com os lobos e não sabia falar, não sabia comer como ser humano. Quem nasceu aí, né, ou antes de mim, ou na mesma época, sabe do que eu estou falando. Mas para quem não sabe, né, Mowgli, um menino que é chamado de menino lobo, que cresceu na selva e foi criado por animais. E aí mesmo ele sendo ser humano, ele se comportava como animais, porque ele não sabia quem ele era. Mas nós somos assim com os novos irmãos que recebem Jesus. Eles não sabem, somos nós quem temos que ensinar. Somos nós quem temos que transmitir, mas muitas vezes falhamos nisso. E se você está aqui nessa noite, meu querido, com o teu coração doendo porque te passaram um Deus diferente de quem de fato o Senhor é, o Senhor Jesus veio aqui nessa noite para te revelar a essência do Pai, para que você receba uma nova compreensão de quem Ele é. Eu e Edu atendemos tantas pessoas que chegam aqui em Lagoinha feridas com isso, com um sistema que é uma bolha e que incha. Eu vou falar para vocês que o nosso discipulado do Shine nasceu até disso. Eu estava certa noite conversando com uma irmã, mandando mensagem para as mulheres do Shine, e aí eu não tinha o contato daquela mulher, ela estava no grupo do Shine e eu adicionei o contato dela, mandei uma mensagem e comecei a conversar com ela. E ela falou para mim assim: pastora, eu estou indo na igreja já faz uns dias, mas eu dei uma sumida, porque a minha filha ficou internada, sei lá se foi UTI, mas ficou internada com bronquiolite. E eu fiquei com vergonha de pedir oração, porque eu não tenho muita intimidade com as pessoas da igreja. Gente, eu juro para vocês que aquilo foi como uma faca no meu coração.
Porque o que eu pensei foi: o que eu estou fazendo da vida? Né? Da gente chamar as pessoas para o culto, da gente colocar as pessoas aqui, filmar, mostrar que a gente tem um monte de mulher no Shine, mas essas mulheres não se sentem à vontade nem para pedir oração. E eu falei: não, Senhor, a gente precisa mudar isso. Foi quando eu comecei a receber do Senhor esse projeto. E eu pensei: eu sei que às vezes eu não vou conseguir conversar com todo mundo. Mas aí eu escolhi 10 mulheres discipuladoras, dividi as nossas mulheres entre elas e falei: vocês me ajudam a cuidar dessas mulheres agora. A gente vai orar umas pelas outras, a gente vai mandar devocional. Elas estarão num grupo menor, até mesmo no WhatsApp, para se abrir. Vocês marcam de sair, nós temos grupos com mulheres divorciadas, solteiras, viúvas, porque também há um nicho de mulher que se sente indigna de estar na igreja, que às vezes fica, né, louca, porque, nossa, a igreja fala de família, ora com família e eu estou aqui sozinha. Então, muitas vezes, não é nem por mal, mas a igreja vai inchando e a gente vai esquecendo de cuidar das pessoas. E a gente vai tirando fotos e mostrando que a igreja está lotada, mas lotada do quê? De volumes. E aí você vai se sentindo uma massa no meio da multidão. Você vai se sentindo sozinha, mesmo estando com um monte de gente. O que era essa mulher aqui, gente? Ela era uma massa de manobra na mão dos fariseus. Eles não estavam nem aí para ela. Por isso que eles colocaram ela ali, em pé, no meio da multidão, e ficaram julgando ela. Minha mãe fala uma frase para mim que eu lembro até hoje. Ela falava o seguinte: Fafá, que ela me chama de Fafá, quem tem vergonha não envergonha os outros. Sabe, o significado da palavra empatia. Eles não sentiram por ela, eles não estavam nem aí por ela. E às vezes a igreja vai inchando e te atingiu dessa maneira, te expôs. Eu nunca passei por isso, mas eu já ouvi tantas histórias de pessoas precisarem confessar pecados na frente da igreja, só poder ceiar se a igreja perdoar, levantar a mão. E eu sei, se a gente esmiuçar isso, tem na Bíblia, é bíblico, está lá. Se a gente for atrás da história da igreja, a gente vai entender que isso faz parte da conduta apostólica. Mas naquela época, os irmãos tinham outra consciência, outra postura. Hoje não. Se a gente traz um irmão aqui em pecado, para ele voltar à comunhão da igreja, coloca ele aqui em cima e pede para pedir perdão para a igreja, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a falar do pecado desse irmão, da vida porque nós temos na igreja pessoas em vários níveis de desenvolvimento espiritual. Então, minha querida, meu querido, se você está aqui nessa noite porque você foi exposto e você ficou magoado com a igreja e de repente você se afastou da igreja, e isso interferiu até no teu relacionamento com o Senhor, porque você foi exposto, ferido, magoado, porque as pessoas não te compreenderam, você merecendo ou não, o Senhor Jesus está diante de você nessa noite para te oferecer perdão. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado se você precisa. O sangue de Jesus te reabilita, te reinsere no corpo da igreja. Você pode glorificar o Senhor por conta disso, adorar o nome dEle por causa disso, porque Jesus permanece conosco. E foi isso que Cristo veio fazer, mudar a nossa ótica, a nossa compreensão de quem é o nosso Pai. Porque se a gente não tiver cuidado, o que a religião faz? O Evangelho vai nos contar de um pai que chegou até os discípulos de Jesus. Os discípulos. Aqui não é mais os fariseus, não é mais os escribas da lei, não é mais aqueles que tinham deturpado, corrompido a lei. Estou falando dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Jesus não estava na hora. E esse pai chega com o filho dele e fala: expulsa o demônio do meu filho, porque esse demônio está há muito tempo nele, desde que ele nasceu. Lança ele na água, lança ele no fogo. Quer tirar a vida dele, um espírito imundo. E a palavra diz que ficou um alvoroço naquele lugar. Por quê? Porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio.
Isso aqui fala de uma religião sem Jesus. Isso aqui fala dos discípulos de Jesus querendo e podendo até fazer aquilo que Jesus nos habilita para fazer. Mas quando nós temos uma religiosidade incorreta, a gente não tem autoridade para fazer as coisas no nome de Jesus. A gente não tem autoridade para poder libertar pessoas, para orar por pessoas, para ensinar pessoas, porque o reino de Deus não é de palavras, o reino de Deus é poder. E a gente precisa entender isso. E a palavra diz que Jesus vem chegando. E aí encontra-se um alvoroço, e esse pai chega diante de Jesus e fala: a culpa é minha de tudo isso aqui que está acontecendo. É porque eu trouxe o meu filho, mas os teus discípulos não puderam expulsar o demônio dele. Gente, sempre que eu leio essa história, sempre que eu falo dessa história, me dá um frio na espinha. Eu falo: Jesus, me livra disso. Eu não quero nunca, você, eu, sabe, que somos chamados pelo nome do Senhor, que falamos que somos cristãos, que levantamos a bandeira do Evangelho, não termos poder, autoridade em Cristo para expulsar um espírito imundo. Me livra disso. O Edu fala assim para mim: tem gente, meu amor, que é só jumento. É usado por Deus. Deus usa jumento. Eu falo assim para mim, às vezes eu olho assim, conhecendo a vida das pessoas, de algumas pessoas que estão no meio, ele olha e fala: tudo jumento, olha lá, usado pelo Senhor lindamente, mas não tem a aprovação do Senhor, não tem a presença do Senhor, não tem a autoridade do Senhor, é usado por um momento para alguma coisa, mas não anda lado a lado com o Senhor. E isso aqui aconteceu com os discípulos, mas quando Jesus chega, Jesus mostra quem de fato tem autoridade. E o que de fato é estar ligado com Deus. Jesus expulsa aquele demônio de uma vez só. É claro que Jesus ensina depois para eles, que Jesus está formando os discípulos, mas eu e você precisamos entender isso. Isso aqui é o que a religião pode fazer, mas o que Jesus pode fazer vai além do que a religião que eu e você entendemos, vai além do que aquilo que eu e você ensinamos. Aqui nessa noite pode existir diversos tipos de pessoas. Pessoas que têm chamado do Senhor para ensinar a lei, para aplicar a lei. Pessoas que são chamadas pelo Senhor para um relacionamento próximo com Ele. Pessoas que estão conhecendo Jesus, estão nesse momento de sua caminhada. E o que Jesus está falando conosco nessa noite é: você vai precisar se despir de tudo aquilo que você já ouviu falar de mim, ou do que você conhece de mim. Porque o que Deus tem para nós a partir dessa noite é um novo entendimento de quem é o Pai, do que é ser aprovado pelo Senhor, do que é ser cheio pelo Senhor e do que é exercermos o nosso chamado na presença do Senhor, o que é termos um relacionamento com o Senhor, o que é entendermos o Pai, o que é podermos falar no nome de Deus. Nós precisamos nessa noite entender esse renovo mental que pode começar a partir de agora a nos impactar. Se você é daqueles está aqui nessa noite, que serve ao Senhor há muito tempo, você pode estar dentro de uma bolha de repetir tanto que você já viu e já ouviu que você nem percebe. A Bíblia vai nos falar de um homem que é Nicodemos. Esse também é um fariseu, também é um mestre da lei. E a Bíblia diz no capítulo 3 do Evangelho de João que Nicodemos chega para conversar com Jesus. E ele chega falando assim: Rabi, você sabe que Jesus não tem, né, uma formação formal, se é assim que a gente pode dizer, para ser chamado de Rabi. Jesus não fazia parte ali do Sinédrio como Nicodemos fazia. Jesus não era dos mestres da lei, Jesus não era assim. Mas um mestre da lei chega diante dele e fala: Rabi, nós sabemos. E quando ele fala nós, ele está incluindo os fariseus, ele está incluindo os membros do Sinédrio. O Sinédrio, para quem não sabe, era o órgão governamental dos judeus, ali de Israel. Só a elite fazia parte, eles julgavam o povo. Então ele chega diante de Jesus e fala: Rabi, nós sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Mas você acha que Jesus se deixa ser levado por isso? Jesus, provavelmente pensando consigo mesmo, não é? Nicodemos, eu sou muito mais que um rabi. Eu sou o filho de Deus.
Esses títulos humanos que vocês têm entre vocês não me contaminam, eu não estou atrás disso. Eu não sou um rabi, eu sou o filho de Deus, eu sou o próprio Pai aqui com você. E a resposta de Jesus para ele é a seguinte: olha, Nicodemos, eu te digo que ninguém que não nasce de novo pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando ali com o mestre da lei que não entende o que Jesus está falando, porque ele estava acostumado a olhar e a entender a lei, a religião e o próprio Deus com a ótica daquilo que ele tinha aprendido. E o nosso desafio, nós que ensinamos a palavra de Deus, é não nos deixar levar por essas coisas. Precisamos estudar, precisamos buscar, precisamos nos formar, sim, mas não podemos entrar num sistema de costume, de passar Deus para as pessoas, segundo aquilo que ouvimos a nossa vida inteira. Porque não precisa nem ser mestre da lei, nem ser líder para isso. Pode ser que você que esteja aqui me ouvindo tem anos de cristão. Não tem nenhum título eclesiástico, mas você tem anos de cristão. E aí, qual que é o sinal que eu vejo nisso em você? Que provavelmente você pode entrar numa casa, num culto como esse, e criticar o louvor, a organização do culto, a estrutura da mensagem, como que o pastor conversa, como que os irmãos se organizam, a recepção, se tem fundamento teológico, o que eu li, como eu fiz, e aí você vai criticando tudo e todos e não recebe mais aquilo que o Senhor tem para você, porque nada para você mais é novidade. Você já ouviu tudo e agora você se coloca numa categoria de avaliar a qualidade da mensagem, a qualidade do culto, a organização do culto, e você vai se perdendo nessa mentalidade. Mas o Senhor tem para você nessa noite também uma nova compreensão. Jesus não é aquele que te afasta dele, Jesus é aquele que renova o teu entendimento. Jesus é aquele que te habilita de novo a falar sobre ele agora de uma nova maneira. Você quer saber se você é humilde? Se você é alguém que, eu tô com um coração ali simples na presença do Senhor, tenta servir alguém que te fez mal. Tenta ensinar alguém que tentou manchar a tua reputação, falar mal de você. Tenta ensinar a palavra e oferecer perdão para alguém que você sabe, não, aquela pessoa não é digna daquilo, fez tal coisa comigo. Aí a gente começa a entender que tipo de aplicação da palavra você está fazendo, se você está entrando numa engrenagem, ou se você de fato está aplicando a palavra do Senhor, porque você sabe quais são as pessoas que mais julgam, aquelas que moralmente têm menos direito de fazer. As pessoas que mais oferecem perdão, são aquelas que mais estão próximas a Jesus, são aquelas que mais estão próximas a Deus. E por que eu te falo isso? Porque a gente não consegue oferecer perdão a ninguém se primeiro a gente não entender o quanto a gente é perdoado, o quanto Jesus nos coloca diante dele. E isso serve até para você que de repente está aí e foi magoado pela igreja. Talvez você saiu e parou de vir, e vai avaliando, e vai julgando, e vai criticando, e vai dizendo: eu não levanto mais bandeira de igreja nenhuma, eu não vou mais em culto nenhum, meu negócio é com o Senhor, e eu estou em casa e estou muito bem desse jeito, porque na igreja ninguém presta, porque na igreja só tem ladrão, porque na igreja o povo vai só para ver a roupa um do outro, só para criticar, e aí você tem um monte de coisa para falar, e tá bom, vem de um lugar de trauma, mas eu vou te dizer que isso também não justifica esse teu comportamento. Porque se você quiser saber quem é o Pai, se você se aproximar do Senhor, se você tiver um relacionamento com Jesus, você se torna muito mais tolerante, muito mais pacificador, muito mais longânimo do que aquele que julga e aponta o dedo. Eu quero falar com você, vai ficar melhor, tá bom, gente? Eu não estou ouvindo glória, eu estou ouvindo um aleluia. Mas vai ficar bom, tá? Há 15 dias atrás estava mais avivado, né? Mas eu não quero que você fique nessa hora também tendo esse tipo de comportamento religioso, repetido, condicionado, só porque você está aqui. Eu sei que o Senhor está trabalhando em nós, porque Ele também trabalhou comigo. Mas eu quero te dizer que quando o Senhor expõe a nossa ferida, nunca é para nos envergonhar. Ele tem cura para nós nessa noite.
Tem cura para você nessa noite. Tem um caminho para você andar. Tem renovo para você. Tem estar diante de Deus novamente. E todos aqueles que são colocados diante do Senhor, assim como essa mulher, também encontra graça. Também encontra perdão. Também encontra uma nova oportunidade. Porque aqui, quando Jesus olha para aqueles acusadores e fala para eles: então tá bom. Quem não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Jesus está fazendo o que aqui, queridos? Jesus está tirando o foco da lei. Porque o problema não está na lei. Eles querem que Jesus avalie a lei. Eles querem que Jesus se coloque contra o povo, contra Moisés, contra Deus. Mas o problema não está na lei. Então Jesus fala, a lei é boa, né? Então vamos lá. Aquele que não tiver pecado, cumpra a lei. Atira a primeira pedra nela. E a palavra diz que eles começaram a soltar as pedras e a saírem de lá, deixando a sua própria consciência os conduzir, entendendo que eles também eram dignos de misericórdia e perdão. O que Jesus está fazendo aqui é colocar essas pessoas de frente com os seus próprios erros e próprios pecados. E sabe como a gente pode aplicar isso? Eu falo para você, é principalmente no casamento. Você sabe que todo dia eu me converto, gente, por causa do Eduardo. Porque ele erra demais, meu Deus do céu. Muito. E eu tenho que ficar perdoando, gente. Mas brincadeiras à parte, o lugar onde a gente é mais aperfeiçoado é dentro do casamento. Billy Graham fala isso. É onde a gente mais está ali, em contato com o nosso eu. Eu li um livro sobre casamento, que só o título me impactou. O título é o seguinte: Quando dois pecadores dizem sim. E esse livro explica para a gente que o nosso cônjuge, ele está buscando ser melhor, assim como eu e você. Ele também é um pecador diante de Deus, assim como eu e você. Ele também está tentando, ele é um ser humano caído. Assim como eu e você, a gente não casa com anjo. Anjo não casa, infelizmente. A gente não casa com anjo, a gente casa com ser humano caído, moralmente deturpado, assim como eu e você somos, mas buscando sempre melhorar. E esse livro sempre me confronta, porque quando o Edu apronta as dele, que eu fico brava, eu falo, Senhor, né, não tenho muito direito de estar brava não, porque se Jesus for me pesar com a balança que eu tento pesar o outro, se Jesus for agir comigo como eu tento agir com o outro, se o Senhor me medir com a régua que eu meço as outras pessoas, o que seria de mim, de você? Se o Senhor nos tratasse da mesma maneira como nós tratamos o outro quando Ele erra conosco. Então a gente precisa, dentro do casamento, o tempo todo, exercer misericórdia e perdão. O tempo todo, mas isso é em qualquer relacionamento. Quando Jesus fala com eles, atira a pedra, e eles começam a largar e a deixar aquela mulher, é porque a própria consciência deles os acusava. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Essa mulher, ela é culpada ou inocente? Quem acha que é culpada, levanta a mão. Ninguém acha que é culpada? Quem acha que é inocente? Deixa eu ver. Vocês não acham nada? Vocês estão com medo? Quem acha que ela é digna de morte, levanta a mão. Vocês estão com medo de julgar, né? Depois que eu falei com a medida que mede. Mas de acordo com a lei, essa mulher merecia a morte. E sabe o que os fariseus não entendiam e eu e você precisamos entender? O perdão não nega pecado, mas o amor encobre uma multidão de pecados. Perdão não é que eu vou olhar para o outro e vou falar, não, ele não fez isso, não cometeu. Não, gente, essa mulher foi pega em flagrante. Ela errou, ela estava adulterando. Não sozinha, cadê o homem? Foi encoberto, foi protegido. Mas ela foi pega. A lei diz que ela merecia morrer. E a única coisa que Jesus fala aqui para eles é, tá tudo bem, a lei é boa. Agora vamos lá. Apedreja essa mulher e eles começam a sair de perto dela.
E eu e você podemos avaliar essa história, olhar e falar assim: pastora, que cena maravilhosa, como Jesus é lindo. Olha o que Jesus causou nessas pessoas. Eles saíram e a palavra diz que ficou só Jesus e a mulher. Mas eu vou te falar que não, Jesus não mandou ninguém embora. Jesus só falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus não mandou ninguém embora. Mas você sabe o que a religião muitas vezes faz? Quando não acusa, abandona. Te deixa sozinho, te deixa sem instrução. Eu posso não te acusar, eu posso não apontar o dedo para você, porque eu sou pecador igual a você. Tá bom, mas você está disposto a ajudar quem mesmo? Você está disposto a pegar na mão de quem mesmo, ensinar a trilhar um caminho com o Senhor? Você está disposto a ser bênção na vida de qual pecador? Na vida de quem errou com você? Na vida de quem você julga e fala que não é bom o suficiente? Você está disposto a perdoar a igreja nessa noite? Você está disposto a caminhar mais uma milha com a igreja? A andar de novo de mãos dadas com o líder? A se deixar ensinar? A se deixar ser admoestada, exortado? A caminhar de novo sob a liderança de um pastor? Você está disposto nessa noite? Porque não é só sobre não julgar e abandonar, é sobre permanecer. E é por isso que hoje eu escrevi que quando eu estava orando por esse culto, me veio uma canção na mente que diz, que quando todo mundo sai, Jesus fica. Jesus não apenas não julga a mulher adúltera, como Ele está disposto a levantá-la moralmente e espiritualmente falando, a lhe conceder perdão, a ensinar o caminho para ela, a que ela tentasse novamente agora com uma nova vida. É um Deus antigo, mesmo Deus em essência, amoroso, galardoador, mas de um novo jeito, oferecendo perdão e nos ensinando também a perdoar, oferecendo uma nova chance, mas nos ensinando também a oferecer uma nova chance, a caminhar mais uma milha. De repente você está aqui nessa noite: pastora, eu não vou voltar para a minha igreja antiga, eu não vou voltar para as mesmas pessoas. Está tudo bem, você não precisa voltar. Igreja não é placa denominacional, igreja é um corpo, e Jesus te convida nessa noite a sarar. Você pode se colocar em pé comigo? Você pode ter duas opções nessa noite. Você que foi ferido pela igreja, ou você que é um líder, que trabalha ensinando, que trabalha admoestando, e entende que precisa renovar a sua forma de fazer, o seu jeito de entender o Senhor, ser menos crítico, avaliar menos, dar menos nota, porque afinal de contas a gente não está aqui cultuando para você, fazendo para você, é para o Senhor. Mas você também é convidado nessa noite pelo Senhor. Você que foi exposto, você que é ferido com a igreja, o Senhor quer te curar nessa noite. Mas Jesus não faz isso automaticamente. Jesus também quer usar pessoas para curar o teu coração, e você precisa deixar isso acontecer. É você quem vai se abrir de novo para esse novo momento na presença do Senhor. Você pode, querido, querida, fechar os seus olhos comigo nessa noite, e eu quero que nesse momento você saiba, entenda e creia que Jesus está aí do teu lado, de mãos dadas com você. Todo mundo foi, mas Ele ficou com a mulher, assim como Ele permanece com você aqui. Mas a instrução de Jesus e o que Ele está falando ao teu pé do ouvido nessa noite é para você também não ir embora, é para você permanecer aqui, permanecer com Ele, permanecer no propósito. Não importa a ferida, o machucado, se deixe sarar. Não importa os julgamentos, o que você ouviu, deixe Jesus curar. Deixe Jesus usar novas pessoas para estancar esse sangramento. Mas aqui é o lugar onde você já deveria estar. Esse é o lugar, o caminho onde você já deveria estar caminhando. Existe sim cura para você. Existe uma nova compreensão para você. Um novo olhar, uma ressignificação das tuas experiências religiosas, porque em Cristo há uma nova experiência, em Cristo há um novo momento, uma nova estação, para que você possa caminhar com Ele, com a igreja. Então eu quero que você possa, de olhos fechados, adorar o nome do Senhor nessa noite. Você pode levantar as suas mãos para os céus, dizer ao Senhor nessa noite as palavras que você quer
quer dizer, vamos Lagoinha, você pode fazer isso. Você pode fazer isso com as suas mãos para os céus, se rendendo ao Senhor em adoração, entregando ao Senhor o teu coração nessa noite. E de repente você vai dizer: Pai, eu estou tão quebrada, eu estou tão constrangida, eu não sei por onde começar, eu não sei como me envolver de novo, eu não sei por quais caminhos andar, quais os espinhos o Senhor precisa tirar do meu coração e dos meus pés, mas eu escolho confiar nessa noite. Jesus quer te pegar pela mão, e eu quero que de coração aberto ao Senhor, você possa adorar, cantar essa canção, se entregando ao Senhor nesse momento em adoração. Cante conosco. Diga a Jesus: